Bom dia, oitavo A, boa tarde, oitavo B. Então vamos dar continuidade e finalizar aí o segundo bimestre. Então, estudo do continente europeu e o último módulo é o módulo 8, Europa, a economia rural. Quando falamos da questão econômica, quando vemos o nome economia, temos que lembrar que economia é qualquer atividade que gera lucro, que tem um lucro, ok? Então, economia rural. Quando a gente fala de economia rural, principalmente se tratando do continente europeu, que é um continente com um dos melhores índices econômicos e sociais, a gente vai perceber que em comparação com outros continentes, a diferença vai ser muito marcante, ok? Então, características da produção agropecuária. Então, foram os primeiros países a se industrializar, né, os países europeus. Consequentemente, a atividade principal econômica passou a ser a indústria. E, por sua vez, o primeiro setor da economia, que é a agropecuária e o extrativismo, ele foi primeiro explorado e a tendência, né, que continua, é o primeiro a se aprimorar em tecnologias, em técnicas e assim diminuir a economia relacionada ao primeiro setor, ok? Então, as principais atividades dos países desenvolvidos não giram em torno do primeiro setor. Geralmente, quanto mais desenvolvido um país, menor é a participação da agricultura, da agropecuária, das atividades do primeiro setor na economia, tá bom? Então, aí eu coloquei para vocês a Revolução Industrial, primeira região, o primeiro conjunto de países a se industrializar aí no mundo, o processo de êxodo rural, lembrando o conteúdo lá do 7º ano, que é o êxodo rural? A saída da população do campo em direção à cidade. Então, quando as cidades começaram a ganhar e desenvolver as indústrias, a população saiu do campo, onde tinha condições de trabalho mais precárias. Muitas vezes o campo também passou a se modernizar, então ganhar maquinário e substituir a mão de obra do trabalhador, que é uma mão de obra braçal, por máquinas. Então aconteceu o processo de êxodo rural, a saída da população do campo em direção à cidade. Então o processo foi mais intenso, né? Se a gente comparar aí o período com outros continentes, a gente vai perceber que é um processo mais antigo. E a agropecuária no continente europeu, ela tem 6 pontos principais, que foi o que eu dividi para vocês aí nos tópicos, tá bom? Então, a agropecuária da Europa, 6 pontos em comum e 6 pontos principais. Então, o predomínio aí de propriedades de cultivo agropecuário são pequenas propriedades. E além de ser pequenas propriedades, a produção em si, o foco é o mercado consumidor interno. Então, as produções no continente europeu, ela não visa a exportação, e sim o mercado consumidor dentro do país, dentro da região ou dentro da União Europeia e entre os países, ok? Então, não visa a exportação, e sim o consumo próprio. E aí, a produção é feita em pequenas propriedades. E essas pequenas propriedades, elas precisam produzir muito. Por isso que as técnicas empregadas, tanto em relação ao cultivo, plantio, maquinário, nanotecnologia, sementes geneticamente modificadas, é um uso mais intenso. Por quê? A produção é em pequenas propriedades e a produção precisa ser efetiva para suprir ali a necessidade. Então, o predomínio de pequenas propriedades que são de um pequeno número de agricultores, ou seja, né, é o que a gente chama de latifúndios. Os latifúndios aqui no nosso continente são grandes propriedades que praticamente não têm uso. Nesse caso, são propriedades pequenas que concentram na mão, que o número de proprietários é um número reduzido, então é uma concentração aí dos proprietários dessas terras. Então, predomínio de pequenas propriedades, que são de um pequeno número de agricultores,
ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, alta mecanização. Então, como eu já disse para vocês, pequena propriedade, ela precisa produzir muito. Então, o comum da agricultura no continente europeu é a policultura. O que é a policultura? Ao invés de ter uma propriedade que produz um único elemento, então um exemplo, uma única propriedade que vai produzir só cana-de-açúcar, só o milho. Não, o que é a policultura? Essa pequena propriedade produz diversos produtos, ok? Então, alta mecanização, tratores, colheitadeiras, os países mais mecanizados do mundo. Então, essas pequenas propriedades, elas precisam ter uma tecnologia empregada ali para produzir cada vez mais e facilitar aí a produção. Segundo ponto. Terceiro ponto, redução do uso de mão de obra rural. Então, quando a gente fala mão de obra rural, é o trabalho do homem, certo? Do ser humano aí. E aí, no continente europeu aconteceu e acontece, né? É uma tendência aí de todos os países, até dos subdesenvolvidos, mas no desenvolvido esse processo é ainda mais intenso, da redução do uso de mão de obra. Então, as pessoas passam a ser substituídas por maquinários. Não só maquinários, tá, gente? Maquinários, quando a gente diz maquinários, a gente fala de colheitadeira, plantadeira, trator que vai pulverizar, mas além disso, insumos também. Então, fertilizantes, agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas, os famosos transgênicos e assim por diante. Tudo isso é uma tecnologia, tem um custo alto para isso, mas tem um outro lado da moeda. Então, seria um menor gasto com o trabalhador, com a mão de obra, um maior gasto com a tecnologia, visando o quê? A maior produção. Então, esse é o terceiro pontinho. Então, retomando, primeiro ponto é o predomínio de pequenas propriedades. Segundo ponto, a alta mecanização, que é empregada nessas propriedades. E o terceiro ponto, a redução de mão de obra. O quarto ponto que eu coloquei para vocês é a exploração direta da terra. Então, o que isso significa? Que a tendência é uma diminuição das pequenas propriedades, a união dessas pequenas propriedades para produção maior, o que a gente chama de produção, esqueci a palavra, as plantations, né? Então, a tendência em algumas regiões da Europa é que as pequenas propriedades elas se unam para ter uma única produção um pouquinho maior. Então, eu vou dar um exemplo mesmo, assim. Então, ao invés de plantar lá o milho e a cana-de-açúcar em uma única propriedade, então a policultura, mais de uma cultura em um único terreno, as pequenas propriedades se unem para plantar só o milho, por exemplo. Então, a técnica empregada ela é mais específica, a tecnologia empregada ela pode ser mais intensa e vai produzir um pouquinho mais. Então, exploração direta da terra é o quarto ponto. O quinto ponto, produção comercial intensiva. O que é isso? O que é a produção comercial? Diferente de subsistência. Então, tem um elevado grau de investimento para se produzir mais para o mercado consumidor, ok? Diferente da subsistência, né? Onde o grau de modernização e investimento é um pouco menor e o consumo é muito local. Então, esse é o quinto ponto, produção comercial intensa. E o último ponto, e não menos importante, é porque ele é muito importante, os países europeus, a menor parcela do PIB, ou seja, da economia desses países está relacionada à agricultura. Então, isso é uma tendência que nós já estudamos. Então, os países, a partir do seu grau de desenvolvimento, principalmente grau de desenvolvimento econômico, o que nós temos? Os países desenvolvidos, uma menor participação no primeiro setor da economia, relembrando os 3 setores da economia. Primeiro setor da economia, extrativismo e agropecuária.
Segundo setor da economia, a indústria, que é a transformação desse primeiro produto. E o terceiro setor da economia, comércio e serviços. Então, os países desenvolvidos, eles participam mais ativamente do terceiro setor da economia. Então, se a gente tem um gráfico aí de participação do PIB, Produto Interno Bruto, toda a riqueza que o país produz, exporta, importa, enfim, tudo, todo lucro, uma pequena parcela está relacionado ao primeiro setor da economia. Isso nos países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos já acontece diferente. Então, os países subdesenvolvidos industrializados ou os emergentes, a maior parcela da economia gira em torno do segundo setor, que é a indústria, né? Muitas vezes, essas indústrias elas não são, né, quem detém o poder dessas indústrias não é o país que recebe as fábricas, a parte da produção, mas, que são as multinacionais, mas é o que movimenta a economia do país. Então, os países subdesenvolvidos industrializados, eles participam mais ativamente do segundo setor da economia, que é a indústria, e os países subdesenvolvidos não industrializados, ou numa situação econômica pouco desenvolvida, o primeiro setor da economia é o que mais predomina aí na economia do país. Lembrando que o primeiro setor da economia poderíamos até considerar a questão de produto desvalorizado. Então, dos 3 setores é o que menos rende financeiramente, tá bom? E aí o último item que eu coloquei para vocês, as principais produções e seus produtos. Então, eu peguei 2 maiores produções aí do continente europeu como um todo, então, num cálculo geral, que é uma porcentagem em média de 33% de pastos permanentes, então a questão da pecuária especificamente, que está relacionada à pecuária, 33% de toda a produção agropecuária está relacionada à pecuária, ou seja, criação, e 32% relacionada a cereais. Então entra aí trigo, cevada, centeio, arroz, aveia e milho. Então, são os produtos predominantes aí no continente europeu. Ah, mas aí deu só 65%. E o restante? O restante está dividido em outros produtos ou extrativismo do primeiro setor da economia. Ok? Esse é o último módulo aí da apostila 2 de vocês, para a gente finalizar o segundo bimestre. E qual é a tarefa de vocês para esta semana, que já está um pouquinho atrasada? Então, vocês façam o resumo para o caderno, assistem a explicação, realizem as atividades da apostila e a correção da apostila 2 como um todo, de todos os módulos, já está há 2 semanas lá no E1, ok? Então, revisem, acertem a apostila, preencham tudo aí, façam as atividades com atenção, visitem o E1, façam a correção das atividades para a gente finalizar aí o conteúdo do segundo bimestre. Tudo bem? Então é isso. Foco aí nesse momento, mesmo remoto. Estou de olho em vocês e no sistema. E até a próxima. Tchau!